ovo da galinha é um alimento importante para a nutrição humana. Um ovo apenas pode ter 6 gramas de proteína, cerca de 15% da quantidade diária recomendada. A oferta e a qualidade dos ovos estão diretamente associadas a diferentes processos de produção. Neste programa, vamos conhecer tecnologias e modelos de criação das poedeiras, também conhecidas como galinhas de postura. Hoje, em Minas Gerais, em termos de postura, nós somos o terceiro estado produtor de ovos de postura, ovos de consumo, e representamos o segundo maior exportador. A gente tem um polo de postura muito importante no sul de Minas. São cerca de 8 milhões de aves alojadas, produzindo ovos que são destinados, a maioria deles, para fora do país. Atendem mercado nacional, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas muitos deles são exportados. Nós temos diversos tipos de instalações para poedeiras. Então a gente começa desde galpões de cria e recria, quando a gente recebe os pintinhos de um dia, e esses ficam até a ave atingir a maturidade sexual, e depois as instalações para a produção. O importante nesses galpões de cria e recria, a grande particularidade é que eles tenham o aquecimento que a gente precisa para os pintinhos para os primeiros dias de vida, até ele conseguir manter a sua temperatura corporal. Hoje, a tendência é que se estão fazendo essas substituições de instalações de manuais para automatizadas. E essas automatizadas, elas vêm a coleta de ovos automática, o trato automatizado e a água também disponível, além de você ter já uma água de qualidade, disponível para a ave o tempo todo que ela precisar. Esses galpões hoje, eles podem ser, o normal são galpões com gaiolas, as aves ficam em gaiolas, mas hoje já pode-se ver galpões em que as aves ficam soltas, já munidas de ninhos, mas com água também, ração à vontade. As características principais de uma poedeira é uma boa produção, uma alta produção para o maior tempo possível, um ovo de qualidade, são galinhas leves, com baixa mortalidade, que não morram muito, para a gente não ter uma perda muito grande com relação à mortalidade. Galinhas que não tenham aquela característica normal de choco, por exemplo, que as galinhas caipiras chocam os ovos. As galinhas hoje em dia elas já não têm mais essa característica de choco, por exemplo. São galinhas resistentes, que de preferência sejam resistentes ao calor, que aguentam bem o calor. Quando uma doença acomete um lote ou uma granja que tem galinhas poedeiras, primeiramente deve-se procurar o diagnóstico, então, que deve ser feito por um médico veterinário. Com esse diagnóstico, o médico veterinário é que está habilitado a prescrever a medicação e qual medicação deve ser utilizada, que é diferente de acordo com a doença. Observando também que no caso de galinhas poedeiras, alguns medicamentos, ou depende da fase que essa galinha está, alguns medicamentos não podem ser utilizados porque eles vão poder ser identificados no ovo, e esse ovo está sendo utilizado para o consumo humano, então ao ingerir esse ovo pode haver a ingestão de resíduos desse medicamento. As galinhas poedeiras, elas apresentam tanto doenças respiratórias, são bastante frequentes as doenças respiratórias, causadas por vírus, outras causadas por bactérias. Doenças entéricas ou do trato digestivo são menos comuns, e também algumas doenças que acometem o sistema
imunológico. Não adianta nada você ter uma ave em que você faz vacinas, você tem todo um controle sanitário da ave, mas o ambiente que aquele ovo é posto está um ambiente sujo. E aí você acaba contaminando o ovo. Então acaba que muitas vezes você perde todo o cuidado que você tem com aquela ave. Uma vez por semana a gente olha como que está o filtro, que a gente faz a filtragem dessa água e a limpeza de caixa d'água. A varrição dos galpões diária, a limpeza de telas, de cortinas, isso é importante. A limpeza de aparadouros, que são esses aparadouros de ovos, essas esteiras de ovos, para manter sempre o mais limpo possível. Muitas granjas já têm galpões com ambiente totalmente controlado, ou seja, temperatura e umidade totalmente controlada para essas aves. E isso também para poedeiras é uma coisa mais moderna, está se tornando uma tendência de instalação dos galpões, mas não é tão comum. Quem tem galpões californianos, que são esses galpões que são mais antigos, tenta também automatizar aquilo que pode fazer para aproveitar a estrutura que já tem. No caso de galpões automatizados, os ovos eles saem desses galpões por esteiras. E eles entram direto na sala de classificação, na máquina de classificação de ovos. Nessas máquinas, a gente faz a retirada de ovos sujos, ovos trincados, manchados, que são ovos que são desclassificados assim, para consumo e para ir para o consumidor final. Ali eles passam por esse processo de inspeção, depois eles passam por um processo de pesagem, eles são separados em classes de peso, de acordo com a legislação, e ali são embalados e são encaminhados já para a expedição, para poder seguir para o consumidor. O que a gente bate muito é uma galinha ela bota um ovo por dia, mas você não tem todas as galinhas botando exatamente um ovo por dia dentro de um mesmo lote, porque elas têm uma sequência de ovulação. Então elas têm uma sequência ali de 7 a 10 ovos, e ela tem um descanso fisiológico dela, próprio dela, e depois ela volta a botar mais uma sequência de ovos. Por isso que é difícil. Você nunca vai chegar num lote e encontrar um lote com 100% de postura. E as linhagens têm trabalhado cada vez para essas aves serem mais produtivas. Na década de 50, 60, por exemplo, uma galinha poedeira, ela botava uma quantidade de ovos muito menor do que bota hoje em dia. Às vezes as aves eram até de dupla aptidão, eram tanto para frango quanto para poedeira. Então, a partir da observação de que aquela ave ela se desenvolve melhor e vai botando melhor, a gente vai fazendo a genética dessa galinha. E isso é feito não ali diretamente na poedeira, a gente vai fazer isso lá na bisavó da poedeira, podemos dizer. Então, assim, existem vários estágios para a gente chegar na galinha que está ali botando o ovo. Né? Esses estágios é o pedigree, as bisavós, as avós, as matrizes, e aí então a gente vai chegar na poedeira comercial. Quando a gente fala em caipira e orgânico, a gente diferencia porque essas aves elas são criadas soltas, elas não estão em gaiolas. No caso do orgânico, eu tenho que ter uma alimentação toda certificada orgânica. Então, ao passo que eu compro para a minha caipira um milho comum, produzido por qualquer produtor, para a minha orgânica eu tenho que usar o milho certificado orgânico, uma soja certificada orgânica. Então eu tenho que pegar tudo com certificação. Isso tem que ter a certificação, né, claro, de empresas certificadoras. A diferença desses ovos, ela é basicamente pela alimentação das aves. As poedeiras comerciais hoje são alimentadas em sua grande maioria com milho, soja. A gente utiliza, né, que são as maiores fontes de carboidratos e proteínas.
o calcário, que é importante fonte de cálcio para essas galinhas, para o ovo ter, né, uma boa resistência de casca. Então a gente pode fazer formulações de rações para que a gente melhore a qualidade do ovo no final da vida da produção. Como disse, quanto mais velha a galinha, às vezes a casca vai ficando mais fina, então a gente consegue mudar a ração, mudar a quantidade de calcário, por exemplo, fazer alterações na formulação que vão fazer com que esse ovo fique com uma melhor qualidade. E além disso, ajustando a formulação de ração, a gente consegue também estender a produção e diminuir o custo também. Melhorou. Uma das coisas que a gente pode observar que o melhoramento genético pode trazer de negativo é que algumas vezes a gente seleciona tanto para produção, por exemplo, né, para altas produções de ovos, para uma galinha extremamente eficiente, que a gente pode perder, por exemplo, em sanidade, uma galinha que se torna menos resistente, entendeu? Então, algumas vezes ela pode estar mais suscetível a doenças. Tanto que muitas vezes você vê uma produção de galinhas caipiras, talvez elas não recebam a quantidade de vacinas, por exemplo, que a gente tem que aplicar numa grande produção comercial de ovos. Mas hoje aqui no Brasil a gente tem uma sanidade muito boa, a gente está livre da influenza aviária, por exemplo, então isso tudo favorece muito o comércio brasileiro. Hoje o papel do INMA não é só fiscalizar e impor medidas de penalidade caso as normas não sejam cumpridas. O INMA hoje, além de fiscalizar, ele acaba fazendo um trabalho de educação sanitária para conscientizar o produtor sobre a importância daquilo que está sendo exigido. A gente precisa avaliar bem como essas galinhas estão sendo criadas, porque a produção hoje no Brasil ela é feita grande parte, assim, quase 100% em gaiolas. Então essas aves são alojadas desde o primeiro dia de vida delas em gaiolas e aí elas vão viver ao longo da vida delas em gaiolas. Isso muitas vezes pode ser problemático pela questão do bem-estar animal. Mas eu acredito que mesmo sendo criadas em gaiolas, a gente pode tentar melhorar as condições de vida dessas aves, né? Uma das coisas é uma densidade, ou seja, a gente tem que colocar a quantidade de aves ideal dentro de cada gaiola. Não encher demais essas gaiolas para não criar uma competição muito grande, para essas aves terem acesso à ração e à água de maneira adequada e aí conseguir até uma boa produção de ovos. Uma vez que elas estão nessas gaiolas de postura, elas não mudam mais, a gente não aumenta elas de instalações, elas têm aquele espaço e é isso que a gente trabalha com elas, sempre observando essas questões de produtividade aliado com bem-estar. O fator ambiência, conforto da ave, ele é muito importante quando se fala em sanidade dessas aves. Existem patógenos que já estão presentes na ave e a partir do momento que essa ave passa por um estresse que diminui a imunidade, ele se aproveita, se multiplica e pode levar à doença. Além disso, outros problemas que a gente pode ver durante a produção das poedeiras comerciais é com relação à debicagem. Essas aves normalmente passam pelo processo de debicagem, que é a retirada do bico para evitar o canibalismo e para evitar a segregação de ração, para que ela não escolha nada na ração. Então isso é uma questão um pouco questionável, mas é outra coisa, uma debicagem bem feita, com uma cauterização ideal, com cuidado, também pode evitar tantos problemas assim no bem-estar dessas aves. A regulamentação das gaiolas nos países europeus já está acontecendo. Aqui no Brasil ainda está em fase de discussão. A gente já tem algumas leis de bem-estar publicadas, mas a parte que regulamenta tamanho de gaiola, número de aves por gaiola, ela ainda está numa fase de construção para a gente poder fiscalizar. Nesse momento, o INMA não fiscaliza essa parte, não. Hoje, por exemplo, o mesmo espaço em que se aloja 100 mil galinhas, em gaiolas, quantas galinhas a gente poderia alojar se elas estivessem soltas? Então, assim, a diferença é muito grande. A gente consegue produzir muito mais ovos num espaço muito menor. E com uma condição sanitária também muito melhor, porque essas aves elas estão abrigadas, elas têm contato muito menor com aves silvestres, elas têm contato menor com outras espécies domésticas, então assim, sanitariamente também falando, as aves alojadas em gaiolas e em galpões fechados, telados, é muito mais seguro, então é uma segurança com certeza
com relação à sanidade, à biosseguridade dessas aves.